louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Queremos neste momento cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que receba o nosso culto nesta noite, a nossa adoração. Soberano Deus, neste momento estamos na Tua presença. Pai, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. Ó Deus bendito, queremos te agradecer por este privilégio, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, continue conosco, nos abençoando. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa também os teus filhos que estão nos lares assistindo nesta noite, esta live. Senhor, nós ministramos a bênção sobre a vida de cada um. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Podeis assentar, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometestes derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder, com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faze-os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como abrir queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder.
Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino, mas esse eu vou pedir o cantor Wander Moreira para estar louvando ao Senhor. Bem, meus queridos, com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E é sempre bom poder louvar ao Senhor, né? Momento importante na nossa vida quando estamos louvando o nosso Deus. Então vamos cantar aqui o hino 227 da nossa harpa cristã. Deus amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Amém? Glória a Deus. Eu saúdo a todos os presentes com a santa e gloriosa paz do Senhor. Você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Cristo que aqui está também estará no teu lar nessa noite, nos agraciando a tua misericórdia na presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Tem como subsídio a unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Está registrado assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Glória a Deus. Me foi delegado a honra de orar nesta noite. Que Deus conforte a família do pastor Elias, que sepultaram. Houve um sepultamento e é um primo primeiro do nosso pastor. Vou convocar vocês, invoquemos o santo nome agora nesse momento e posteriormente nas suas orações, para que Deus venha confortar essa família e que Deus venha repreender essa enfermidade maligna que está ceifando centenas de pessoas pelo mundo, e o nosso país também não ficou impune desse mal. Tem que desligar. Pai amado, em o nome do teu Filho Jesus, invocamos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, Senhor, nos concedendo, ó Pai amado, uma bênção especial a todos aqueles que se encontram nessa rede social, aqui no nosso meio, em nossas famílias. Pai, também te pedimos pela nação brasileira. Ó Senhor, entra com providência nessa enfermidade. Senhor, visita os hospitais, se esse for o teu desejo. Repreendendo, Pai, a enfermidade desses que se encontram entubados, nos leitos de hospitais, dependendo de medicamentos e sofrendo com essa pandemia miserável, desgraçada que assola a humanidade. Senhor, tem piedade. Somos a tua imagem e a tua semelhança, Senhor. Te clamamos a tua bênção, Senhor, sobre todos que se encontram enfermos. Te clamamos também a tua bênção à nação de Israel, derramando, Pai, sobre aquela nação a paz, a graça e a misericórdia, como também em nosso país. Abençoa a Igreja Assembleia de Deus na direção do pastor Simoniel de Moraes. Abençoa o nosso pastor, abençoa a doutora Marina, está cansada, esgotada fisicamente com os problemas que têm assolado-lhe a vida. Ó Senhor, traga o conforto ao lar do pastor Jorge Luiz Teodoro, a sua esposa, seus filhos, filhas. Ó Senhor, estenda, ó Pai amado, mais uma vez, as tuas graças, as tuas misericórdias sobre todo o campo do São Marcos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Queridos, neste momento queremos ouvir o trio Moreira hoje. Pode vir.
louvar ao Senhor? Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa de número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para um reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos dar-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos no santo preceptor. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradecemos a oportunidade Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Queridos, neste momento nós estaremos ouvindo uma saudação pela nossa irmã Nívia. Não? Então, irmão Adilson mesmo. Pode vir, irmão Adilson. Adilson Nicomedes. Aleluias. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui nesta noite e agradecer os irmãos
é de saber da igreja que aconteceu comigo esses dias, infelizmente. Eu perdi 2 irmãos numa semana. A gente está meio chateado, muito triste, porque até então minha família era uma família assim, né, eu sou o mais novo lá de casa, mas todo mundo com muita saúde, graças a Deus, mas infelizmente, de uma hora para outra, né, meu irmão estava bom e estava passeando, estava lá para Caldas Novas, chegou numa terça para quarta-feira, na sexta-feira passou mal, infelizmente, problema no coração, ele era bastante pesado, gordo, e ele morreu. Numa segunda-feira, quando foi final de semana, meu outro irmão estava com a gripe, levaram ele até uma UPA, e ali foi constatado Covid. Aí quando foi nessa segunda-feira, ele também veio a falecer. Não é fácil para a gente, porque a gente não está preparado para perder. Então, irmãos, eu fiquei bastante chateado, porque nós éramos 12, nós éramos 17, mas eu fui acostumado com 12 irmãos lá em casa, então hoje nós somos só 9, então é muito triste, né, enterrar os irmãos da gente, não é fácil, com Covid você não pode nem ter um velório, despedir do ente querido da gente. Então, irmãos, o que me veio, nada acontece por acaso, cabe a gente, eu até cheguei a conversar com meus irmãos, com os sobrinhos, que a gente deve aproveitar mais uns aos outros quando pode, né? Se deu saudade de um parente, se vai visitá-lo, se vai, né? Porque depois que morre, não adianta a gente fazer mais nada, a gente vai lá só mesmo para marcar presença, a pessoa não vai mais te ver, e nada que você falar, que chorar, vai adiantar nada, né? Então, fica aqui essa minha palavra, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, que nós podemos aproveitar, enquanto temos vida, saúde, estar aqui, porque muitos queriam estar aqui e não podem estar, porque estão acamados, né, debilitados, doentes. Então, vamos aproveitar, irmãos, porque, e vou dizer para vocês a verdade, Jesus está muito próximo, muito próximo. Então, que Deus abençoe essa igreja. Eu agradeço a todos que oraram pelos meus irmãos, mesmo que não teve jeito, mas a gente, enquanto a vida é esperança, mas quis assim Deus, que Deus nos, né, que possa consolar os familiares dos meus irmãos que perderam os meus sobrinhos, as minhas cunhadas, e eu agradeço a todos em nome de Jesus. O Leonardo vai estar dando uma palavra de oferta e orando. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para nós também é motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite mais uma vez para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Abra as vossas Bíblias, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículo de número 6, está escrito assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra.
conforme o que está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém, irmãos? Pode assentar, irmãos? Aqui, no texto que nós lemos, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo glorioso Espírito do Senhor Jesus, ele dá um conselho aos coríntios. Ele diz que a nossa colheita, ela está fundamentado na maneira que nós semeamos. E ele coloca uma regrinha básica: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que é pouco? Na linguagem divina, é aquilo que das nossas ofertas, que consegue tocar o coração de Deus, queridos irmãos. Porque a minha medida, muitas das vezes, não é a medida de cada um de vocês, ou vice-versa. Mas Deus, Ele conhece a capacidade de semeadura do Leonardo. Deus conhece. Deus conhece a capacidade de semeadura de cada um dos irmãos. Deus conhece. Ele sabe aquele que está dando pouco ou aquele que está dando muito. Porque para Deus, 1 milhão ou R$1 não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. A diferença está na forma em que eu e você vamos semear na seara do Senhor. E o interessante é que Paulo diz que ele dá semente ao que semeia. Antes de eu semear, Deus já me deu a semente. E eu morei muito tempo na roça, fui criado na roça. Na época da plantação, eu me lembro que meu pai, ele gostava de plantar arroz, milho. E quando ele fazia aquela plantação, ele colhia. É interessante isso, irmãos. Por quê? Porque quando ele fazia, se preparava para a próxima plantação, Elias, ele não escolhia os piores grãos, ele escolhia os melhores. É engraçado, né? É uma ciência que Deus estabeleceu. A melhor espiga, ele pegava os melhores caroços, vamos dizer assim na linguagem roçaliana, ele pegava os melhores caroços de milho, de arroz. Para quê? De feijão, para semear a próxima safra. Por quê? Porque naturalmente ele sabia que os melhores, oh glória a Deus, os melhores produzem o quê? Os melhores, né, Elias? Os melhores grãos vai produzir uma melhor colheita. Então Paulo, ele fala dentro dessa ciência. Ele dá semente ao que semeia, e aquele que sabe semear, ele colhe mais. Aquele que se entrega. Os irmãos sabiam que Abraão foi um homem que colheu muito? Por quê? Ele sabia semear. Abraão sabia semear. A Bíblia diz que Jacó votou ao Senhor que se Deus fosse com ele, ele daria o dízimo de tudo. Irmãos,
Já viu um homem para enriquecer que nem Jacó enriqueceu? A Bíblia fala que Labão, o sogro de Jacó, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas todas as vezes que ele mudava o salário de Jacó, o que acontecia? Deus pelejava por Jacó. É simples assim. Talvez você não desfrutou ainda dessa bênção. Eu já desfrutei. Eu me lembro um dia que o pastor Luiz Carlos estava fazendo uma oferta aqui para uma construção. E eu me lembro, Lucas, naquele ano eu tinha 2 calças. Eu era jovem ainda, novo convertido. Eu tinha 2 calças. E eu comprei o meu primeiro paletó. Vim aqui para a reunião de cooperadores do São Marcos, todo empolgado. Meu primeiro paletó, vivi uma fase tão difícil. E aí o pastor Luiz Carlos, naquele dia, lançou um desafio, Elias. Ele falou assim, irmãos, hoje todos vão trazer a sua oferta. E estava lotada a reunião de cooperadores. E aí os irmãos começaram a ofertar. E os irmãos começaram a ofertar, de repente os irmãos trouxeram dinheiro, levantou uma oferta muito alta aquele dia. E aí, porque estava construindo alguns templos na região, aí alguém deu a ideia de doar o relógio. E aquele dia eu não tinha um tostão, pastor Wesley, eu não tinha um tostão no bolso. E estava com vontade de ofertar. Aí eu lembrei do paletó. Falei, oi, Senhor, eu nem usei ainda. O Senhor aceita como oferta? O Senhor falou, traz. Ah, irmãos. Aquele dia eu trouxe aquele paletó. E foi interessante por quê? Porque daquele dia em diante, os meus cabides nunca faltou paletó, Wesley. Nunca. Para a prova está aqui, ó. Pastor Scofields. Pastor Scofields estava aqui no púlpito esses dias. Eita glória, hein? E o Senhor tocou no coração dele. Dá um paletó para o irmão Leonardo. Vai lá na loja e paga lá para ele. Foi usado por Deus. O que é isso? É porque nós somos os melhores? De forma nenhuma. Mas nós temos a oportunidade de contribuir numa obra dessa, irmão. Contribuir com Deus, Gesiel. É privilégio. Então, toda vez que você for ofertar, lembre disso. Não é a Assembleia de Deus, não é o pastor Vandeci, não é o pastor Jorge, com todo respeito, com toda honra, mas a obra é de Deus. É um mistério tão grande. Ah, irmãos, eu amo ofertar. Eu amo quando eu tenho uma notinha de 50 no bolso para mim ofertar ela. Eu amo. Porque quando eu tenho para ofertar, Wesley, eu tenho muito mais. Se você tem para dar, é porque você tem muito mais. Não é assim? Ninguém dá o que não tem, irmãos. Ninguém dá o que não tem. Dá com alegria. Amém, queridos? Vamos orar pelas ofertas, e o pastor Elias nos deu a oportunidade. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pelo privilégio, Senhor, que está na sua casa. Meu Deus, pela sua palavra que nos ensina, Senhor. Enquanto muitos, meu Deus querido, criticam os teus servos, ó Pai, os administradores da tua obra, Senhor. Nós temos alegria para glorificar o teu nome com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Meu Deus, nós temos prazer em trazer aquilo que o Senhor nos deu para a sua casa, meu Senhor. Bendito seja o teu nome, que prosperastes o teu povo,
que tem dado emprego aos teus servos em meio a um tempo tão difícil, meu Pai. Eu te glorifico, meu Deus querido, pela saúde, por poder trabalhar, por ter trabalho, meu Deus, para executar, ó Pai. Nós rendemos graças ao teu nome, nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, graças te damos pelo privilégio de ofertar na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cantor Wander Moreira. Amém. Bom é louvar ao Senhor, né? E nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, falando desse nome maravilhoso que é Jesus. Aleluia. Esse nome que nós podemos clamar em qualquer momento da nossa vida. Em momentos bons, de alegria, mas também naqueles momentos difíceis. O Senhor está conosco. Sim, eu sei que tu és o que há de melhor para mim. Sim, eu sei, não existe neste mundo nada melhor para mim. Sendo assim, eu não posso deixar de pronunciar o teu nome que é tão lindo. Este nome até me faz sonhar. Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dias aí. Sendo assim, eu não posso deixar de pronunciar o seu nome que é tão lindo. Este nome até me faz sonhar. Jesus, maravilhoso, conselheiro da paz. Jesus, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluias. Neste momento estaremos ouvindo a palavra de Deus. Irmã Alexandra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como foi o dia de todos vocês? Na paz? Graças a Deus, né? Que ótimo. Cumprimento a quem está em casa e assistindo por live ou pelo Facebook. E, nossa, hoje foi assim, né? Foi uma correria e eu nem esperava estar aqui, estou aqui. Para a honra e glória do nome de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Eu peço a vocês, nesse momento, para ficarem de pé, aqueles que o puderem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias. Ok?
no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, verso 6. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor: e ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Oremos. Senhor Deus, santo é o Senhor, a ti toda honra, glória e louvor em todo tempo, Senhor. Senhor, nesse momento te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo esteja à vontade para poder estar falando à sua igreja aquilo que o Senhor tem para ela escutar. Senhor, estou à sua disposição como instrumento para a glória do seu nome. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que a nossa atenção possa estar totalmente na tua voz e que essa palavra seja semente frutífera na vida dos nossos irmãos para o crescimento do teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Gente, é uma coisa interessante. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, né? E a minha tradução é um pouquinho diferente da que eu tenho o hábito de usar, porque eu não tinha levado Bíblia hoje para o trabalho, eu também não sabia que eu vinha, e eu achei essa Bíblia um dia jogada na rua. E eu fiquei extremamente chateada, porque o lixo, a rua, não é lugar para a palavra de Deus. A gente tem que amar a palavra do Senhor. E ela tem que ser tratada com honra. Né? É um livro, mas é um livro sagrado, então ela tem que ser tratada com muito carinho, muito respeito. Por isso que a tradução está um pouquinho diferente da habitual, tá? Mas se a gente for ver aqui, né, fala que o Deus, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Bem, a gente sabe que Deus tem para fazer muitas obras e muitas maravilhas na vida da gente. E o principal lugar que às vezes a gente tem aquele aperto maior, aquela necessidade maior é na família. Então eu acho super interessante como foi terminado aqui esse capítulo de Malaquias, em que Deus fala que ele vai restaurar relacionamentos. Restaurar o relacionamento do pai com os filhos, porque isso é uma base. Mas se a gente pega o livro de Malaquias para estudar, a gente vê aqui que não é somente uma restauração aqui física entre papai, mamães e filhos. Na verdade, Deus está falando no livro de Malaquias a respeito da restauração dele com o seu povo. E é um livro pequeno, tem 4 capítulos. Alguém aqui já teve a curiosidade de ler? Se vocês não leram ainda, peguem para ler o livro de Malaquias, é um livro maravilhoso. E ele antecede, ele fecha o Antigo Testamento e ele praticamente dá aquela limpada no caminho para que o novo venha. E a gente acha super interessante aqui quando a gente estuda os capítulos que Deus está ali para falar com você a respeito da restauração de coisas que estão perdidas. Deus, ele tem Israel como seu filho, seu ponto de comparação para nós hoje. Que Israel, a nação amada de Deus, escolhida de Deus, ela veio para que nós ímpios, nós gentios, pudéssemos ter um pensamento, uma visão, um vislumbre daquilo que é Deus, da sua essência de Pai, da sua essência de Criador, daquela força e daquele poder que nos restaura, que nos resguarda e que nos leva a caminhar. Mas a gente vê que, como Israel, muitas vezes nós somos filhos muito ingratos e muito questionadores de Deus. Quando as alianças se quebram, quando os relacionamentos se quebram, é porque atitudes mal tomadas, decisões mal tomadas, vão minando esse relacionamento até que ele chega num ponto crítico. E é nesse ponto crítico que entra Deus para estar restaurando todas as coisas.
Quando a gente pega o capítulo 1 do livro de Malaquias, a gente já começa logo de cara vendo um filho Israel totalmente rebelde, questionador, perguntando: Deus por um acaso nos ama? E eu pergunto, quantas vezes nós, filhos de Deus, conhecedores de Deus, não questionamos esse Deus de amor perguntando: Senhor, tu por acaso me ama? Muitas vezes eu, na minha adolescência, na minha fase de rebeldia, quando passava por minhas situações difíceis, eu questionava: Senhor, tu és poderoso, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor por acaso me ama? Deus, misericórdia. Como não entendemos o grandioso amor de Deus por nós? Como não entendemos os mistérios de Deus por nós? Porque temos uma visão limitada de amor. O que a gente tem entendido e aprendido por amor nessa terra é muito, como se diz, é muito deturpado. Não é a essência verdadeira do amor de Deus. Pensamos que o amor é aquilo que satisfaz o nosso ego, que satisfaz as nossas necessidades, quando na verdade não. Amor é relacionamento. É um relacionamento em que você quer muito bem a outra pessoa e que você faz tudo por ela. E aí a gente vê um povo de Israel, filhos rebeldes, questionando a Deus sobre o amor dele. Embora esse mesmo povo tenha presenciado as maravilhas de Deus desde o começo do mundo, eles ainda questionam o amor de Deus. Qual pai vai no Egito tirar o seu filho da escravidão com um braço forte como Deus tirou Israel? Que opera maravilhas como operou diante dos olhos de Israel? Como sustentou Israel no deserto durante a sua caminhada à terra prometida? E eu te pergunto, você agradece a Deus hoje o pratinho de arroz com feijão que estava lá na sua mesa? Você agradece a sua cama quentinha? Você agradece o teto sobre a sua cabeça? A companhia que você tem da sua família? Ou será que a gente tem visto todas essas bênçãos de Deus como pouco, insuficiente e não é o que eu quero? Percebemos que o mal, ele começa na ingratidão da pessoa pelo seu Criador. Eu sou um ingrato com Deus porque eu não consigo vislumbrar as maravilhas e as operações deles nas pequenas coisas. Mas esse Deus sábio, ele retorna a pergunta para Israel. Vocês me perguntam se eu amo vocês. Mas logo no capítulo 1 do livro de Malaquias ele fala: e vocês me amam? Você ama Deus? Você estaria disposto hoje, se alguém chegasse um revólver na tua cabeça e falasse: larga esse Deus e morre, você morreria por Deus? A nossa fé está tão inabalável a ponto de termos certeza firme que nós vamos ressuscitar e vamos para a vida eterna. Esses questionamentos têm que ser feitos à igreja de Deus, porque a própria Bíblia nos alerta que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. E às vezes nós deixamos o nosso amor por Deus se esfriar. Questionamos demais e escutamos muito pouco o nosso Deus. Pedimos demais e agradecemos muito pouco ao nosso Deus. Essa percepção que nós temos do Pai, ela tem que ser diferenciada. Porque o pai, ele tem um filho porque ele ama esse filho. E tudo que um pai quer é que o filho se relacione com ele e o ame também. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E amá-lo em espírito e em verdade. Não só de palavras, mas com atitudes. Porque a gente vê aqui que Israel, naquilo ali, eles começam com um processo de degradação muito grande. Se você desconfia do amor da outra pessoa por você, você começa a procurar outros lugares para se sentir amado. E nós vemos aqui, logo no capítulo 2, logo no capítulo 1,
que Deus fala a respeito dos sacerdotes. O amor começa a esfriar e um abismo vai puxando o outro. Eu começo a questionar o amor de Deus e eu já não começo a oferecer para Deus aquilo que é o melhor que eu tenho. Aqui os sacerdotes começam a o quê? A deixar o altar de Deus em miséria. A ofertar para Deus aquilo que Ele não pediu. A dar para Deus o pior, a sobra. Gente, não tem coisa que doa mais no coração de uma pessoa quando você dá para ele somente a sobra. Quando você não dá o melhor de você. Quando nós queremos ter um relacionamento com alguém, a gente sempre tem no começo, por exemplo, quando a gente vê ali 2 jovens que estão começando a enamorar-se. Eles se arrumam, eles querem conquistar a pessoa amada. Eles mostram a melhor cara. É a educação, é o jeito de falar, é o compromisso com os horários. A gente vê que ali a gente quer ofertar o melhor porque a gente quer conquistar a pessoa amada. E eu me pergunto se nós temos feito isso pelo nosso Deus. Se nós temos oferecido para Deus o melhor das nossas vidas. Porque chegou um determinado momento em Israel em que eles começaram a oferecer qualquer coisa para Deus. A colocar qualquer coisa no altar de Deus. E não é assim que Deus recebe a nossa oferta. Às vezes estamos em pecado, mas subimos no altar para pregar. Às vezes estamos em pecado e subimos no altar para louvar. E aí a gente se pergunta ainda por que o louvor não está atingindo um avivamento para as pessoas que estão ouvindo. A minha vida é um relacionamento com Deus. Ela tem que ser um sacrifício vivo ao Senhor o tempo todo. Não só quando eu adentro aquela porta. Não só quando eu encontro um irmão de igreja na rua. Não, a minha vida tem que ser 24 horas de amor fiel a Deus. Para que a gente possa oferecer aqui em cima no altar o melhor. E aí a gente vê ali aquela degradação dos sacerdotes em Israel oferecendo qualquer coisa. E Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa. Primeiro, Ele nem precisa da gente. Ele em si é o que é. O grande eu sou. Nós somos apenas pessoas imerecedoras da graça de Deus e que a recebemos de graça. Mas um motivo para amá-lo sobre todas as coisas. Eu não mereço nada de Deus, mas Ele merece todo o meu louvor, toda a minha honra e toda a minha glória a Ele. E aí, quando a gente vai seguindo ali, que a gente vê que Deus questiona os seus sacerdotes a respeito das ofertas impuras. A gente vê que em determinado momento ali no capítulo 3, o povo de Israel ainda continua acusando Deus. No capítulo 3, eles acusam Deus de injusto. Porque acham que o ímpio prospera mais do que o fiel. Acham que o carro do vizinho é melhor do que o carro dele. Acham que a horta do vizinho é melhor do que a minha horta. Acham que o vizinho é mais feliz do que eu. Mas o vizinho é ímpio e eu sirvo a Deus, e aí? E eu acho super interessante que os questionamentos em Malaquias, o povo questiona e Deus responde. Deus responde e pergunta: você está preparado para que eu exerça a minha justiça? Você está preparado para o dia do juízo? Se a trombeta tocar agora, você sobe ou você fica? O que você vai fazer quando estiver diante do seu Criador? Aqui a vida passa, mas lá é eterno. E a gente vai vendo esses questionamentos e Deus pergunta: olha, o dia do juízo vai vir. Mas vocês não estão preparados para ele agora. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus ele não tarda. Que ele vai retardando a promessa dele para que todos se salvem e para que nenhuma alma se perca. Outro dia eu estava vindo do serviço e achei tão interessante que eu ando um pouquinho para chegar no ponto do ônibus, né? Eu trabalho lá na rua dos Aimorés, perto do Hospital Vera Cruz, e eu vou pegar ônibus lá na Pedro II, depois do metrô. Então eu ando um pedacinho bom ali.
E o ponto lá é muito deserto, às vezes eu fico até um pouquinho temerosa de ficar lá no ponto sozinha. E aí eu estava descendo a rua para virar a esquina para o ponto do ônibus e o 3501A passou. E eu fiquei com o coraçãozinho apertado, pensando, Senhor, perdi o ônibus. E fui para o ponto de ônibus e sentei ali, não tinha ninguém no ponto, eu fiquei ali sozinha. Mas como que Deus falou comigo naquele dia? Sabe, Alexandra, as pessoas questionam por que Jesus não veio ainda. Acham que a minha promessa está tardando. Mas sabe por que eu não voltei ainda? Para que as pessoas não percam esse ônibus que nem você perdeu. Eu quero que as pessoas vão para o céu. Eu quero que elas venham morar comigo. E eu estou dando oportunidade para que o meu povo se arrependa. Eu estou dando oportunidade para que a igreja fale da minha palavra. Mas a gente tem que pensar que um dia a promessa vai chegar. Pode ser hoje à noite. Pode ser amanhã pela manhã. E eu preciso, como crente, ter certeza de que eu vou subir. Certeza do fundo do coração. E aí a gente pensa nesse Deus que responde a Israel com essa certeza: vocês não estão preparados para a minha vinda. E eu falo a vocês hoje, igreja, porque eu acho que todos aqui são cristãos, todos são de casa. Qual é o exemplo que a minha vida está dando para as pessoas ímpias lá fora? Vemos aqui sacerdotes que oferecem qualquer coisa no altar de Deus, que vivem de qualquer jeito, fazendo com que o povo, ao invés de ir à adoração do Senhor, que se percam no meio do caminho. A minha vida é o testemunho vivo da minha fé. É através das minhas ações que as pessoas enxergam Deus em mim. Eu tenho falado como crente. Eu tenho vestido como crente. Eu tenho tido honestidade como um crente tem que ter. Eu tenho sido bondoso com as pessoas como um crente deve ser. Eu tenho tido paciência com a minha casa como um crente deve ter. Eu sou o pai que Deus fez, imaginou, idealizou. Eu sou a mãe que Deus me fez e idealizou para mim. Eu tenho sido filho para os meus pais que Deus queria que eu fosse. Deus, quando nos coloca aqui, Ele nos coloca com propósito, Ele não nos coloca de qualquer jeito. Ele deixa regras bem claras. A degradação de Israel é tanta que em determinado momento Deus fala: vocês vêm chorar no meu altar porque eu não recebo as suas ofertas, mas eu tenho visto a sua infidelidade com a esposa da sua juventude. Quer que Deus receba as tuas orações? Põe ordem na tua casa. E não deve começar pelo outro. A ordem tem que começar de você. Porque se é você que está vindo à igreja buscar, a diferença quem tem que fazer é você. Eu acho muito interessante quando Deus fala aqui em Malaquias: e eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha que interessante, quer dizer que todo mundo ali está meio que perdido, tanto pai quanto filho. Mas existem pais que vêm à igreja que têm que ser exemplo para os seus filhos em casa. E tem filhos que vêm à igreja que talvez seja o canal de salvação que Deus está precisando dentro do lar deles. E eu preciso refletir a glória de Deus na minha casa para que minha família se salve. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O meu filho tem um amigo que foi lá em casa no final de semana passada. O relato mais triste daquele jovem que eu já ouvi na minha vida. Eu olhei para ele e falei assim: vamos à igreja. Ele olhou para mim: eu não suporto igreja. Eu perguntei por ele: por que você não suporta igreja? Porque eu vi meu pai, o meu padrasto, dentro de uma igreja, com carinha de ovelha, mas em casa espancando a minha e minha mãe. Lá fora fazia uma coisa, aqui dentro fazia outra. Isso é hipocrisia. E eu te pergunto, como está a alma desse jovem que vê um pai, que vem à igreja, se senta no banco, escuta a palavra de Deus, mas que não tem mudança de vida dentro de casa?
E ao invés de ser canal de bênção para o filho, ele está afastando o filho da palavra de Deus. E a mesma coisa os filhos. Se você é jovem, você é criança, não tem pais convertidos e vem à igreja buscar, saiba que Deus quer te usar na sua casa para o seu pai, para sua mãe se converter. Eu conheci uma menininha lá no bairro Serra, uma menininha de 9 anos de idade. Ela orou há 2 anos pela conversão da mãe. E a mãe converteu. Não importa se você está num grau mais alto ou num grau mais baixo, Deus te usa da forma que Ele quer. Se você não fizer, Ele pode usar uma pedra, uma mula para falar, mas Ele quer usar você. Ore pela sua família. Seja bênção para a sua família. Porque o dia do juízo está próximo. E eu tenho certeza que ninguém quer ver os seus parentes ficando para trás. E a gente prossegue aqui na leitura. E depois de Israel acusar Deus de ser um Deus injusto, eles ainda continuam. Eles falam que servir a Deus não tem valor. Provavelmente pegando um gancho ali de que a vida do ímpio é melhor do que a vida do cristão. E aqui começa o quê? A defraudar o Senhor nos seus dízimos e ofertas. A gente vê lá que o sacerdote oferece qualquer coisa, a bagunça se forma ali no seio, né, do povo de Israel, e a gente vê que as famílias ficam bagunçadas. Família desestruturada não consegue ter uma sociedade estruturada, porque a base da sociedade é a família. Se a família está doente, a sociedade está doente. E isso reflete também na igreja, porque a igreja é a segunda entidade mais amada por Deus. Primeiro Deus fez a instituição família, e depois Ele fez a instituição igreja, para que a segunda protegesse a primeira, e a primeira compusesse a segunda. E aí o que acontece? Se nós não ofertamos na casa de Deus, se nós não trabalhamos na casa de Deus, então não existe instituição igreja. Porque é essa instituição que é a voz de Deus no mundo. Coitado do mundo se não fossem as igrejas. E eu fico imaginando o dia em que o povo de Deus for retirado dessa terra. O sofrimento grande, a falta de esperança que o povo que aqui ficar vai ter. E aí nós continuamos. Defraudo eu o Senhor nos dízimos e nas ofertas. E eu acho super interessante, ainda acho que Deus é que não está certo. Vocês já pararam para se questionar que muitas vezes a gente faz coisa errada e quando a consequência vem a gente bota a culpa em Deus? Mas a gente não para pensar que a nossa consequência a nossa atitude foi errada e que aquela consequência que está ali nada mais é do que o reflexo da minha atitude. Tem uma frasezinha que minha mãe adora falar comigo, que ela fala assim, olha, Deus te perdoa os pecados, mas Ele não te livra das consequências dele, não. Ele não te livra. E tem gente que pensa, eu vou andar certinho para ser salvo, mas espera aí, não é assim. Eu ando certo porque nessa vida eu quero andar em alegria, em paz. Salvo eu sou pela misericórdia de Deus que mandou Jesus e morreu por mim na cruz. É só através dele que eu vou. Mas as minhas atitudes refletem a minha vida. E eu colho as consequências daquilo que eu planto. O irmão Leonardo falou uma coisa muito interessante aqui, que existe a semeadura. E que a gente tem que saber semear. Se eu semeio palavras doces na minha casa, eu vou ter ordem na minha casa. Se eu semeio compreensão no meu lar, eu vou ter compreensão no meu lar, eu vou ter harmonia no meu lar. Se eu dou exemplo dos meus filhos e venho para a igreja, por mais que eles não venham, e eles vão recebendo ali os respingos da graça de Deus através da minha vida. E temos que perseverar nisso. Temos que perseverar.
Eu acho que aqui no livro de Malaquias, quando vem aqui, terminando já o capítulo 3, que Deus começa a falar da compaixão dele pelo mundo, que ele fala, olha, vocês estão falando que não vale a pena me servir, mas vale sim, sabe por quê? Porque você está invejando o caminho do ímpio. Daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer com esse ímpio. Porque Deus vai dando oportunidade para o ímpio, mas chega o dia, e chegará, que a porta da graça se fechará. E como disse Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Mas aí talvez seja um pouquinho tarde demais. E aí quando a gente vem aqui para o capítulo 4, que a gente vê o dia do Senhor, em que Deus fala que o dia dele vai surgir como o sol. Mas sol para quem? Para queimar os injustos e para brilhar sobre os justos. E aqui na palavra de Deus fala que nós pisaremos o pó daquilo que vai sobrar dos injustos. Então, como diz o Salmo, não tenha inveja dos injustos nem do caminho deles. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que vai acontecer. A justiça pertence a Deus. Porque quando eu pratico a justiça, eu tiro de Deus a autoridade dele praticar a dele. A justiça é do Senhor. Alguém feriu teu coração? Ore por essa pessoa. Ore. E deixe na mão do juiz mais perfeito que existe, que é o Senhor, para fazer a correção. É Ele quem corrige. Cena horrível foi a que a gente viu ontem. Daqueles policiais carregando aquele rapaz que estavam procurando lá em Goiás, eu acho. Como se fosse um animal. Pegaram o cara pelo braço, pela perna. Aí vocês falam comigo, mas o cara aprontou. Tudo bem, colheu a consequência dele, mas nós cristãos, de forma alguma, podemos nos alegrar com aquela cena. Foi uma vida ceifada. É uma alma que provavelmente pode ter ido para o inferno. E não pode haver alegria no nosso coração de pessoas que vão para o inferno. Porque nós somos de Deus e Deus quer que todo mundo se salve. Então os meus pensamentos têm que ser o de Deus. Eu quero que todo mundo se salve. E aí a gente vai e continua aqui na leitura. Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada. Olha que Deus ele vem aqui em Malaquias com a mesma comparação. Ele vem como sol, como fogo. Mas para uns é para tristeza. E para outros é para alegria. Enquanto os ímpios serão queimados, nós que estamos perante a graça de Deus, que confiamos no amor dele, nós saltaremos como ovelhas que saem do seu abrigo. É sorriso. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. A leitura fala que antes disso tudo acontecer, que ele mandaria Elias. O espírito de Elias. Se a gente vai mais um pouquinho lá em Mateus, a gente vê que Elias foi João Batista. Olha, uma coisa reencarnou na outra? Não. É porque compartilham do mesmo espírito de santidade. Falam a mesma língua. Pregam a mesma coisa. A conversão. E toda vez que um pastor sobe ao púlpito e fala com você para você se converter, e toda vez que um irmão da igreja chega perto de você e te puxa a orelha para você sair do mau caminho, e toda vez que alguém te alerta que você está fazendo errado, esse é o espírito de Elias falando com você. Aplana os teus caminhos, porque o dia do Senhor vem. E conserta a tua casa, para que os teus filhos, para que os seus pais estejam perante Deus no dia da glória. E fechamos o livro de Malaquias. E começamos no evangelho lindo de salvação do Senhor Jesus. Israel sendo alertado da volta do seu Senhor. E nós sendo alertados que Jesus vai voltar. E que a gente não precisa desacreditar no amor de Deus. Que a gente não precisa desacreditar na justiça de Deus.
que nós podemos crer que o nosso Deus é poderoso e que Ele cumprirá com cada uma das promessas da sua palavra. E pensem, lá não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Lá é eterno. Eu deixo com os irmãos essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e eu passo para o nosso diretor. Aleluias. Boa esta palavra, que possamos guardar em nossos corações e cumpri-la, né? Porque é muito importante isto. Queridos, neste momento, nós estaremos orando, pedindo ao Senhor por cada vida, né? Eu quero convidar aqui à frente o irmão Vanderlei Moreira, cada vida que as pessoas que têm perdido familiares, que se encontram enlutadas, né? Tem muitos irmãos enfermos, e nós precisamos estar cobrindo esses irmãos com as nossas orações, porque não é fácil, né? Finalzinho do mês de maio, eu perdi um sobrinho, uma sobrinha foi enterrada na sexta e o sobrinho na terça, né? Então, passado uma semana também, né, irmão Adilson? Do mesmo jeito, irmão Adilson, né? Então, queremos pedir ao Senhor que venha trazer conforto para cada um, né? Quero pedir ao irmão Vanderlei para estar orando logo após pastor Vanderlei. Paz do Senhor para todos. Vamos de pé orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos deu de cultuar o Seu nome. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, aqui estamos na Tua presença, agradecendo a Ti, Pai, por tudo quanto tens feito na nossa vida. Te agradecemos pela palavra, Senhor, ministrada nesta noite aos nossos corações, que possamos guardar, reter esta palavra, Jesus, pois é o alimento para a nossa alma. Aleluia. Senhor, assim como nos deste o pão diário, o pão de cada dia, o Senhor tem nos dado também o alimento espiritual. Senhor, conforta os corações daqueles que ficaram sem os seus entes queridos, especialmente a família Almeida, a família do teu servo Elias. Conforta os corações, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor Jesus tem este poder de consolar, aleluia, de enxugar. A tua palavra diz: o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Senhor, agora despede em paz o teu povo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Luiz, paz do Senhor Jesus são os irmãos, amém? Os irmãos podem sentar um minuto, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esta noite maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Quantos podem dar um amém por este culto, por esta palavra, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, amém, irmã Alexandra, e aceitou o nosso pedido. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Nós, irmãos, gostaríamos aqui de reforçar para os irmãos os avisos que os irmãos estão colocando ali na tela da igreja. Amanhã, às 18h30, vai sair uma comitiva aqui para a igreja do Serra Morena, amém? Uma das nossas congregações fica ali próximo após o Bom Destino, antes de Ravena. Os irmãos que puderem ir, às 18h30, nós vamos estar encontrando aqui na porta da igreja, amém? O irmão que sentir desejo de ir, os irmãos procure a mim, ou Charles, ou o Richard, que os irmãos vão estar disponibilizando um automóvel para levar os irmãos, amém? Os irmãos estarão levando ali donativos, estarão participando do culto, e quem puder participar, fique este aviso aí. Nós estamos na semana que antecede a Santa Ceia, próximo domingo, 8h30 da manhã, nossa Santa Ceia, amém? E à noite um grande culto de missões. Como os irmãos sabem, a semana que antecede a Santa Ceia, nós tínhamos uma semana de culto, né, de oração, todos os dias. Nós estamos tendo fracionados, né, por causa
da Covid-19, nós estamos tendo os trabalhos não consecutivamente à noite, né, com exceção do culto de terça e de quinta, e continua à noite. Mas a quarta-feira, amanhã, 7 horas, tem oração matinal, os irmãos que puderem, amém? E na quinta, o círculo de oração de 14 às 16, amém? À noite, o presbítero Nelson estará ministrando a palavra aqui no culto de ensino. E sábado de manhã, às 8 horas da manhã, de 8 às 10, nós temos a consagração, amém, irmãos? Os irmãos que puderem vir para nós consagrarmos as nossas vidas, né? Nós estaremos aqui orando e agradecendo a Deus. Quantos irmãos aqui vieram nas últimas consagrações, amém? Se você não veio participar, você venha, é uma bênção. Deus tem uma vitória para nós, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Convido os irmãos a ficarem de pé, amém? Deus abençoe os cooperadores, amém? Está presente aqui nesta noite e também está nos abençoando. Todos estão felizes, vamos agradecer a Deus, amém? Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue direcionando, meu Pai, as nossas vidas, que o Senhor continue, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abençoando, meu Pai, cada um, meu Pai, cada pedido de oração, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, continuar, meu Pai, direcionando as nossas vidas, ó Pai. Abençoando, meu Deus, os cooperadores, os músicos, os obreiros, toda a igreja, meu Pai. Dê uma semana, meu Pai, de paz, de bênçãos, meu Pai, para cada um. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos, igreja. Os irmãos, coloquem na agenda, dia 6, próxima terça-feira, a missionária Elisama vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Nós vamos ter 24 horas de oração, nós vamos passar para os irmãos na terça, segunda, às 21 horas, até terça, 21 horas. E ela vai estar aqui juntamente com 2 missionários da África, 2 pessoas da África. Então, os irmãos já agendem, os que puderem, nós estaremos aqui na próxima terça-feira para glorificar a Deus com a missionária Elisama. Amém? Que o grande, eterno, inabalável e inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Todos digam amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.